acham e se deitam. Quem ousará despertá-lo? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você os abençoou 3 vezes? Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria e você generosa recompensa, mas o Senhor impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente que o Senhor disser, aleluia. Glória, estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo, que este povo fará o seu povo nos dias futuros. O 4º oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veiam claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão, que vem do Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um centro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá, aleluia. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque, pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente, pronunciou este oráculo. Quem poderá dizer quando Deus fazer isto? Navios virão da costa de Quintim e subjugarão Assur e Ebé, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa. Balaque seguiu o seu caminho. Amém? Isso aqui é uma história que Balaque chamou Balaão para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. E ele fala aqui, como que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Amém? Nós vamos agradecer a Deus porque é o 1º de janeiro, né? Hoje são o quê? São 5. Então, é o primeiro mês do ano. O nosso coração tem que estar voltado em Deus. Nossas atitudes têm que estar voltadas em Deus. Tudo que a gente for fazer tem que estar voltado a Deus. Para que você tenha um ano consagrado a Deus, um ano de vitórias, um ano de muita luz, um ano de muitas bênçãos, de muitas graças, não só a você, mas toda a sua casa, toda a sua família, seus filhos, tudo que se diz respeito a você. Nós começamos a orar, a interceder, a pedir bênção, a pedir graça do Senhor, porque dele é que vem toda a nossa luz, todas as nossas bênçãos, todas as nossas realizações, vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. É de lá que vem tudo que nós desejamos, tudo que nós almejamos, vem do Senhor. E é a Ele que temos que pedir,
agradecer, salmodiar, louvar, adorar, só a Ele, somente a Ele, aleluia, só Ele, se alegre, você está na presença de Deus, sorria, dê palmas, dê adoração, dê louvores, porque você está na presença do Todo-Poderoso, que criou céus, que criou terra, mares, tudo pertence ao Senhor, aleluia. É Ele, é o dono da sua vida, é o dono do seu trabalho, é de lá que você tem que louvar e agradecer e dizer muito obrigado a Deus, porque até aqui tem me ajudado o Senhor, aleluia. Dê louvores, salmodie a Deus, dê alegria, dê seu coração, cante, adore, porque Ele merece, Ele é digno de toda a nossa adoração, aleluia, louvado, exaltado, seja o nome do Senhor para sempre, Ele está aqui, Ele veio receber a tua adoração, Ele veio receber o teu amor, teu coração, tudo que você tem, dê a Ele, diga para Ele, Jesus, muito obrigado, meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor vai realizar, Ele vai realizar sim, creia, só creia somente, porque Ele é o dono de todas as coisas, nada é impossível, aquele que crê, aquele que adora. Você pode estar, não sei como você chegou hoje aqui, não sei a sua vida, mas o Senhor Ele sabe como você chegou, Ele sabe se você está alegre, se você está triste, se você está com algum problema, mas você está diante de quem pode resolver, só Ele resolve. Um amigo pode te dar um conselho, mas quem resolve a tua vida é Deus que te adora, é Deus que faz, é Deus que se alegra com o teu coração, mesmo triste, mas fique aos pés de Jesus, não deixe de estar aos pés dEle, porque Ele vai resolver o problema, não há nada impossível, aquele que crê, aleluia, creia somente, coloque sua fé em ação, porque Deus está trabalhando ao seu favor, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, abaixa, manai. Aleluia, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor, amém, você está alegre de estar neste lugar? Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Quanta gratidão a Deus. Primeiro dia do ano de 2026 nós estamos reunidos para adorar o único Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória. E eu falei aqui na quarta-feira, na virada do ano, queridos, que se nós quisermos viver um ano extraordinário, nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. É Ele que tem que ser o centro. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Aleluia. Vamos adorar a Ele, vamos se render a Ele, se entregar totalmente a Ele nessa manhã. Eu creio que se você chegou aqui, querido, triste, desanimado, você vai sair daqui renovado. Porque nós viemos adorar um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que liberta. É um Deus todo-poderoso. É aquele que permitiu nós abrirmos nossos olhos nessa manhã. É Ele que nós vamos adorar nessa manhã. E nós vamos se render. Se entregue a Ele. Amém? O salmista, no Salmo 118, ele diz assim: este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos, exultamos neste dia. Adore a Ele, adore a Ele. Viva o hoje sem pensar no amanhã, queridos. Se renda a Ele hoje. A gente não sabe o que é que vai acontecer mais tarde. Vamos adorar a Ele. Ah, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Ah, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor nessa manhã. Nós reconhecemos que só Tu é digno, Jesus. Nós reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Se renda a Ele, igreja. Toma-me, rendido estou
aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Ó Senhor Jesus, aleluia. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ando em tudo que tu tens pra mim. Declara, igreja. Oh, eu sou teu. Eu te amo, Jesus. Declare isso para ele, igreja. Oh, Santo. Meus momentos e dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra Ele, pra Ele, pra Ele, tem que ser tudo pra Ele, oh Deus. Oh, eis-me aqui, oh Deus, Santo. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 declare. Oh, oh, Santo, Santo. Oh, 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 oh. Abre a tua boca e declara isso a Ele. Minha vida dou rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Deixa eu te dizer algo nessa manhã, queridos. Eu quero te encorajar nessa manhã a entregar tudo a Ele. Entrega tudo a Ele. Ele é poderoso para realizar, querido, no tempo dEle. Entregue tudo a Ele, descanse nele. Ei, a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Entregue a Ele. Ele realizará, querido, no tempo dEle. Ele é poderoso. Oh Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Jesus Cristo. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, Senhor, nós Te adoramos. Minha vida dou
faz em mim o teu querer, minha vida dou, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim Senhor, faz em nós, faz neste lugar, Deus, o teu querer e a tua vontade. Nós não estamos aqui, Jesus, te adorando pelo que o Senhor pode nos dar, nós te adoramos pelo que tu és. Aleluia, aleluia. Ah, Jesus, que doce presença dele neste lugar, irmãos. Há uma doce presença de Jesus neste lugar. Obrigado, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. Queridos, que nós venhamos fazer como a sogra de Pedro, que quando Jesus chegou que ela estava enferma, ele curou ela, e sabe o que ela foi fazer depois? Ela foi servi-los. Ela foi servi-lo. Que nós venhamos fazer como a sogra de Pedro, que nós venhamos servi-lo ao Senhor. Que nós não venhamos deixar Ele, querido, quando Ele nos curar, quando Ele fazer algo para nós, mas que nós venhamos continuar servindo, adorando. Não porque Ele pode nos dar algo, querido, é pelo que Ele é Senhor, Ele é poderoso. Ele se entregou numa cruz por mim e por você. Ele se fez maldito por causa de mim, por causa de você, queridos. Oh, Jesus. Aleluia. Se prostre diante dele. Se prostre diante dele. Oh, Jesus. Os santos e os anjos se prostram a teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Os santos, os santos, os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Declara, igreja, só Ele. Tu és digno de tudo. Oh, Jesus, Jesus. Tu és digno, Senhor. Oh, Santo, Santo. Pois tudo vem de ti. Tuas é a glória. Tu és, Senhor. Tu és digno de tudo. Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. É a glória. Os santos se prostram, Senhor, se prostram a teus pés. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele canta. Tu és digno de tudo. Ele é. Tu és digno de tudo. Oh, pois tu
é para ti. Tua é a glória. Tu és Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Oh, Santo Deus, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Declare: te exaltamos. Te exaltamos, oh Deus, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és adorado neste lugar, Jesus, Jesus. Te exaltamos, Santo, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, querido, intercedendo por nós que estamos adorando Ele neste lugar. Ele está rodeado de anjos, milhares e milhares de anjos, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. E Ele é santo, de fato Ele é santo. Não há outro Deus como o nosso Deus. Ele é santo. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Oh, te exaltamos, te exaltamos. Declare isso para Ele, que Ele está neste lugar. Jesus, te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Jesus, nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Ó Senhor. Aplauda Ele, igreja do Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Nosso pastor, ele está com a oportunidade de trazer a mensagem nessa manhã. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele me concedeu nessa manhã. Louvado seja nosso Deus para sempre. Pais queridos, quantos vieram adorar a Deus nesta manhã? Primeiro domingo do ano. Um tempo de revelação. Deixa eu só me organizar aqui. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, por Tua misericórdia. Estamos iniciando esse ano, Deus, e como primeira manhã de consagração, nós queremos Te pedir a Tua cobertura para esse ano, o Teu governo para a nossa vida, o Teu conselho, a Tua direção. E por causa de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
eu quero ordenar toda a legião de demônios enviado para atrapalhar o culto e pessoas. Se o sangue de Jesus foi derramado por nós, que todos sejam removidos, aprisionados, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, que ele não consiga bloquear mente nem coração, para que possamos sentir e nos derramar da tua presença, e que o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, nos santifique, pois Deus é santo, e em santidade nos aproximamos da sua presença. Maravilhoso Deus, que o Espírito Santo de Deus, que tem liberdade para operar neste lugar e em nossas vidas, sinta-se à vontade, pois esse culto é para a glória do teu nome, pois nós não fazemos culto para homens, mas cultos para ti. Louvado seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Às vezes as pessoas precisam entender que mesmo dentro de uma igreja, nós estamos em guerra. Jesus, sendo o Filho de Deus, tendo a sua essência sobrenatural, ele tem um momento de consagração, e eu acredito que aqui ninguém nunca fez um jejum de 40 dias. Mesmo nos 40 dias de jejum, alguém apareceu para sabotar. Eu quero dizer para você que o inferno, ele está ao redor dos demônios. E eles, sempre que observar que você decidiu ter mais compromisso com Deus, sempre que ele observar que você decidiu orar mais, sempre que você decidiu se santificar mais, eu preciso ser sincero, eles não vão aplaudir você. Porque eles sabem que quanto mais vocês buscarem a Deus, mais a sua oração vai ter um efeito. Mais a sua oração vai poder destruir obras do diabo contra a sua vida, mas contra a sua família. Pois a Bíblia diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos. E a consagração, por que nós fazemos a consagração do primeiro domingo? É pedindo a cobertura de Deus para o resto do mês. Então, quando você tem um posicionamento de santificar, ainda que o inferno planeje contra a tua família, contra alguém que você ama, a oração do justo vai ter um efeito e paralisa eles. Então não estranhe, de repente você começou a orar e começou a ter problemas, pessoas começaram a ter, é para você parar. E se você parar, você está parando uma grande obra de restauração na tua vida. Irmãos, uma das coisas que eu ministro geralmente para os meus alunos na área de intercessão, é que quem quiser ir ou para o ministério, seja qual for, ou para a área de intercessão, precisa ter um coração curado. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Jesus foi chamado de Beelzebul. Isso era uma das maiores ofensas na época. Era considerado a entidade mais nojenta da época. Por que isso? Era para ofendê-lo, para que ele parasse. Quando você está orando por uma causa, o inimigo vai usar alguma situação, e se você não tiver um coração curado, você para. Mas quando você tem um coração curado, a ofensa não te atinge. Quando Neemias estava fazendo as muralhas, e Sanbalate, Tobias, queria que ele parasse aquela construção, primeiro eles começaram a dizer que ele queria ser rei, ele queria governar. Depois eles disseram, essa muralha é tão fraca, que se uma raposa pisar, ela cai. Era para dizer que o que eles faziam não era bom. Mas Neemias disse, olha, eu não posso descer para falar com vocês, porque estou fazendo uma grande obra. A grande questão
é que quando nós compreendemos, não entendemos a grande obra que Deus está fazendo em nós e na nossa família, qualquer ofensa do diabo nos faz descer. E aí ele consegue paralisar. Por isso que às vezes, irmão, nós precisamos pedir a Deus maturidade para identificar até a voz. Eu acho que uma das experiências que mais me chocou foi no dia que nós fizemos ali, concretamos ali aquela parte de cima. Eu gosto de altura. E eu queria saber aonde dava para andar. Não tinha janela, não tinha nada, só o concreto ali. E eu subi nos andames para ver. E eu olhando, olha, dá para ver a cidade operária daqui, dá para ver. Uma voz falou comigo. E disse, parabéns, você conseguiu. Agora vão te elogiar. Agora vão dizer. E 3 segundos depois, o Espírito falou para mim, você sabe com quem está falando com você? Era o diabo. Vocês estão chocados? Era ele. Ele estava querendo trabalhar uma coisa em mim, chamado, sabe o que, irmão? Orgulho. Você conseguiu. Você é bom. Porque quando você ora, as pessoas não reconhecem o teu valor. Você é bom. Irmão, o diabo sempre trabalhou na fase do orgulho. Por isso Deus me repreendeu e disse, você sabe quem está falando com você? Eu confesso para vocês que eu pensei que se ele falasse eu ia sentir uma coisa ruim, um arrepio, eu ia sentir um fedor de macumba. Não. Então, eu quero dizer para você que uma das marcas de uma pessoa curada é que, independente da voz, tanto se é crítica ou elogio, o foco dela é Cristo. Apóstolo Paulo diz, olha, eu não digo que já alcancei, mas prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, que é Cristo. Para trás não era só os problemas, para trás eram os títulos, as honrarias, pois ele era um doutor, ele era alguém muito conhecido, ele tinha títulos, ele tinha dupla cidadania. E eu quero dizer para você que o alvo dele era muito maior do que o que ele representava. Eu quero dizer para você, irmão, procure em Deus o alvo que Deus tem para você. Não existe ninguém nesta sala que Deus não tenha um propósito de usar para a glória dele. Não existe ninguém, até porque eu quero dizer a você, grande é Deus. E às vezes eu me preocupo com as pessoas que se acham grandes. Essas não servem para Deus. Deus, para iniciar o ministério, ele procurou camponeses, pescadores. Ele não procurou os doutores da lei. Deus, para escolher um rei, ele não pegou um general de guerra, ele vai na região mais pobre, Belém, vai no meio do deserto e escolhe um camponês, um menino. É Deus é quem é grande. E é Ele que faz grandes coisas. É Ele quem exalta. E o Salmo 126... ele nos traz grandes lições. E a primeira lição é reconhecimento. Quem escreve esse cântico são levitas descendentes de Corá. O Corá e parte da família deles foi engolido pela terra por se levantarem contra Moisés. Eles queriam tomar o lugar de Moisés
e de Arão, e eles disseram assim: quer dizer que Deus só fala com vocês? Quer dizer que é só a tua família que manda, a gente também não pode mandar? E Moisés disse: olha, primeiro Moisés faz o teste das varas. A vara que florescer é essa, Deus está respondendo. As 12 tribos, a única vara que floresce é de Arão. Mas ainda assim eles continuam com o coração duro. E Moisés disse: olha, se vocês morrerem de causa natural, Deus nunca foi comigo. E do nada a terra se abre e engole eles, né? Então são descendentes de Corá. E ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deixa eu só fazer um comentário no primeiro texto. Que esse salmo ele é escrito após o retorno de 70 anos no exílio. Quando ele fala, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, é porque eles, como escravos na Babilônia, eles se consideravam amaldiçoados. Eles se consideravam distantes da bênção. E as nações riam deles: cadê o teu Deus? A grande questão é que Deus continua sendo o mesmo. Amém? Eles é que não eram os mesmos. Irmão, eu costumo dizer que quando eu vejo alguém que se diz servo de Deus e que é vítima de uma obra de bruxaria, vou usar esse termo, tá? Mas tem várias linhas. Eu pergunto a vocês: é o inimigo que é forte? É Deus que é fraco? Ou é o homem que não tem compromisso e deu brecha? É regra. Então eles só foram escravizados porque eles desobedeceram a Deus. Então, depois do tempo do juízo que Deus falou, eles retornam de forma milagrosa. Eles são abençoados com condições para voltar a construir. E aí ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles nunca disseram: olha, quando o rei quis, quando nós conseguimos a restauração, eles reconhecem que foi Deus que restaurou a sorte. Eu quero dizer para você que é Deus quem restaura a bênção. Eu quero dizer para você que é Deus que restaura a cura, é Deus que restaura a prosperidade, é Deus que restaura casamento, é Deus que restaura um filho desviado, é Deus que restaura uma fé quebrada. Nós, irmãos, por mais que eu e você possa orar por um filho, por um marido, por uma esposa, por alguém, eu quero dizer para você, a resposta e o milagre vem de Deus, não vem de nós. Nós somos intercessores de um Deus, e ele diz: quando o Senhor restaurou, eles aqui estão reconhecendo, foi Deus quem restaurou. Eu quero dizer para você, é Deus que faz o milagre na tua vida. Sião é um termo utilizado para Jerusalém, tá? A sorte, ficamos como quem sonha. Pode passar agora. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Irmãos, isso aqui é festa. Isso aqui é alegria. Isso aqui, quem aqui não já teve uma vitória e você começou a sorrir com essa vitória? Por exemplo, os nossos irmãos vascaínos esse ano sorriram menos, né? Mas tudo bem, pelo menos ano passado eles tiveram 2 festas, Natal e Ano, para comemorar, né? Mas, de forma pessoal, por exemplo, Deus pode te abençoar numa área e você vai ficar chateado ou triste. Quem aqui teve uma vitória ano passado? Você ficou triste ou alegre? Por exemplo, eu fui num supermercado, comprei umas coisas, na hora de pagar, tocou uma campainha, e a moça disse: o senhor não vai pagar nada, o senhor foi sorteado. Vamos tirar uma foto sua. Eu só tirava assim. E o melhor é que eu pensei que eu tinha ganho 1 milhão. Porque no tablado que eu estava assim: você ganhou 1 milhão. Eu digo: meu Deus, eu com 1 milhão. Eu já estava comprando tanta coisa, gente, pagando conta. Ela disse: não, é só as coisas do dia. Eu digo: tá bom, já valeu. Né?
Então a nossa boca se enche de riso. O pastor Marcelo comprou uma moto. Ele já fez 30 vídeos. Eita, já deu nome para a moto, já sorriu. Né? A boca se encheu de riso. Isso é bênção, gente. Aleluia. 3, por favor. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Irmãos, eu quero trazer uma realidade. Quem tem prazer em fazer um milagre na sua vida é Deus, mais que você que precisa. Por quê, pastor? Imagina bem que Deus abre uma porta e a pastora Iodete aqui, uma bênção se abre e de repente tem 5 milhões na conta dela. Olha o sorriso dela aí, gente. Eu nem completei, ela já estava desse tamanho. Todo mundo na família vai dizer: nossa, Deus abençoou ela. Sim ou não? Irmã já botou uma loja lá onde era o Louvre Magazine. Já pensou? E aí sabe o que acontece, querido? As pessoas vão dizer: olha, Deus abençoou. Principalmente quando não tinha condição. Então, irmão, Deus tem um prazer. As nações diziam: rapaz, só pode ter sido Deus, que esse povo estava escravo há 70 anos. Irmão, Deus que põe fim em todo período de tristeza da nossa vida. E quando Deus muda a nossa sorte, às vezes são os ímpios que dizem: rapaz, só pode ter sido Deus. Então, eu quero dizer para você, quando alguma coisa está demorando na sua vida, irmão, faz uma consagração, faz um jejum e diz assim: Senhor, aonde eu preciso orar, aonde eu preciso me arrepender, o que eu preciso fazer. Sabe por quê, querido? Porque quem tem interesse em glorificar o nome dele na tua vida é Deus. E aí, no próximo versículo ele diz: como é feito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Como eu quero fazer um culto de ação de graça pela tua vida hoje, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos. Amém? Próximo versículo. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Quem é Neguebe? Neguebe é um dos maiores desertos que fica ao lado de Israel. Então imagine vocês que durante 11 meses não chove, 50 graus, tudo seco, nada dá certo, não adianta se plantar nada lá, mas no 12º mês, as águas das chuvas vêm e começa a brotar no deserto, e começa a transbordar água no deserto. Eu não sei como é que está o seu deserto, eu não sei quanto tempo dura, mas as águas do Espírito, quando derramarem sobre sua vida, vai florescer, vai florescer. Pois se Deus restaura o deserto, pode restaurar a sua vida. Irmão, Deus, olha, os judeus estão falando de algo que eles conhecem, e eles sabem que somente Deus pode restaurar aquilo que está seco. Eu gosto muito daquela visão do vale de ossos secos, onde Deus mostra em visão um deserto cheio de ossos sequíssimos, que para o homem não teria mais jeito. Aquilo é apenas um cemitério, sonhos mortos, esperanças. Sempre que eu vou, é um dos lugares que eu mais aprendo, é cemitério. Salomão disse que ele aprende mais num velório do que em uma festa, um aniversário. Um dos que mais me chama a atenção, um dos mais antigos, é o do Gavião. Lá eu encontro
aqueles túmulos de pessoas que eu estudei nos livros. E ali estão homens extremamente, como é que eu vou dizer, estudiosos, acadêmicos com seus diplomas, homens que enriqueceram, homens que tiveram escravos, homens que escreveram poemas, professores universitários, governadores, mas que seus sonhos e seus planos acabaram ali. Ali não entrou dinheiro, o diploma não serve para nada, a fama não serve mais para nada. Mas quando eu encontro um túmulo de um servo de Deus, eu não sei quantos diplomas ele tinha, eu não sei quanto ele tinha dinheiro, mas eu sei que ele entrou naquele túmulo, o corpo, com uma promessa, e que o que ele recebeu de Deus não fica no túmulo, está na eternidade. Então eu digo para você, irmãos, eu não sei o que você vai construir aqui na terra, mas a Bíblia diz que Jesus foi construir algo para você no céu. Ele utiliza o termo, vou preparar morada. Então eu digo, sem medo de errar, nunca tenha uma vida achando que Jesus não pode voltar hoje. Eu soube pelo meu irmão ontem que uma senhora que eu conheci, garoto, dona Leonor, ela teve uns filhos, infelizmente a maioria não eram pessoas boas, mas ela teve uma neta de um deles, e a neta cresceu em uma igreja, porque a mãe levava, e a neta começou a visitar a avó para ler a Bíblia, e agora em dezembro, a neta levou a avó, aceitou Jesus. Antes da virada, ela fez a escola de batismo e foi ao batismo. Batizou, foi para casa, chegou em casa, sentou para descansar no sofá e não acordou mais. Eu não sei se a dona Leonor tinha outros planos, mas ela foi presenteada com a eternidade. Então eu preciso dizer a você que Deus, Ele tem o poder de restaurar não só a sorte, mas restaurar qualquer deserto. Ele restaura o Neguebe, porque tem um tempo de chuva preparado. Tem muita gente falando, muitos economistas falando sobre esse ano. Independente do que eles falam, é o que Deus fala, a minha vida, que vai acontecer. Próximo versículo diz: e os que semeiam com júbilos ceifarão. Por que eles utilizaram isso? É que quando eles retornaram do cativeiro, a terra estava morta e seca, dura, e eles sem ferramenta e eles choravam vendo a cidade tudo destruído. E eles choravam dizendo: será que o que nós estamos fazendo aqui vai dar certo? Será que nós estamos jogando fora o pouco do alimento? E aí ele diz: os que semeiam com lágrimas. Às vezes nós estamos chorando por um familiar, nós estamos semeando e chorando para resolver alguma coisa que está fora do nosso limite. Mas toda semeadura, ela vai ter uma colheita. Tudo que você confiar em Deus, mesmo você não vendo uma saída, Deus vai abençoar a sua vida. Então eu quero dizer a você, há uma promessa na Bíblia que diz que aquilo que o homem semear, certamente colherá. Eu estava em uma igreja e eu vi o pastor dizendo:
2026, o ano da colheita. O Espírito Santo falou para mim nessa hora, e eu não falei para o pastor da igreja. Que colheita? O que eles semearam para colher? Vocês já viram alguém semear feijão e colher abóbora? E Deus falou para mim, muitos estão querendo colher o que eles não semearam. O infiel não tem colheita. E quando a Bíblia fala de infiel, eu quero dizer para você que Deus não está falando de dízimos e oferta. Deus está falando de compromisso. Deus está falando de um coração convertido. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Eu estive acompanhando na igreja do pastor JB, que é o pastor, daquele pastor que chamam de pastor insano. Não sei se vocês lembram. Foi na igreja do pastor dele. Uma profetisa americana, passei até segui-la. E Deus falou com ela quando o avião cruzou o Brasil. E falou que esse ano seria um ano em que muitos não enxergariam solução para algumas coisas. Mas que Deus estava trazendo socorro. E ela estava falando sobre um grande mover que vai acontecer esse ano no Brasil. Mover de Deus. Ela disse, olha, vai ter um período do ano em que as pessoas dizem, mas parece que Deus não está mais falando, Deus não está. Ela disse assim, o tsunami, ele antes de vir, se alguém estiver na praia vai perceber que a água some. Se você já foi ali para o lado de Panacoatira, se você chegar na terra, a água está lá na beira, mas do nada, de repente, some. Eu já fui várias vezes ali, meu Deus, cadê a água? Né? Quando ela volta, inclusive é um dos maiores fenômenos do planeta, é aqui em Panacoatira. E ela disse que a água vai sumir como um tsunami, mas de repente ela vai vir sobre a igreja. Então nós vamos ver dois fenômenos que é bíblico esse ano. Vocês vão ver, aquele que é santo, santifique-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. O que é santo, a palavra santo significa separado. É diferente da sociedade. Eu me preocupo muito quando pessoas que dizem que têm Deus no coração têm uma vida igual a do ímpio. Fala como ímpio, tem atitudes como ímpio. Isso é ausência de santidade. Aquele que é santo, ele diz, não, eu tenho compromisso com Deus. Ele se separa. Esse ano será um ano em que haverá um grande mover de Deus, mas haverá também uma grande apostasia. Eu não sei se vocês estão acompanhando, nunca houve tanto escândalo como esse ano passado. Coisas assim tristes que não convém a mim nem comentar aqui. Até porque o pecado é deles, não é nosso. E a salvação é individual. Eu costumo dizer para os meus filhos que Deus não tem neto. Deus tem filho. E eu costumo também falar que Deus vem buscar o que tem compromisso. Quando nós lemos Jesus dizendo que os dois estarão no campo, um será levado, outro deixado. Não é porque o anjo não tem capacidade de levar dois. Estarão dois no leito. Também está falando sobre compromisso. E eu quero dizer a você, eu sei que você pode até gostar do culto, mas eu acredito que você veio aqui por causa de Deus. E se você o ama, guarde sua fé esse ano. Deus
vai abençoar. Mas guarde sua fé. Não negocie. Não troque seu culto. Pastor, mas eu vi tal coisa. Olhe para Cristo. Uma vez o Douglas, ele novo na fé, cadê o Douglas? Por aí, tá ali. Eu estava na mesa com ele, a gente estava tomando um café, alguma coisa. Ele disse, pastor, por que tem pessoas na igreja desse jeito, assim, assado? Porque a igreja, eu disse, olha, Douglas, o que acontece na igreja é porque a Bíblia tem razão. A Bíblia sempre diz que dentro da igreja haveria joio e trigo. E aí eu perguntei para ele, e Douglas, você é joio ou trigo? Ele disse, não, eu sou trigo. Eu disse, graças a Deus. Por que eu falo isso, querido? Porque quem tem que desejar ser trigo é você. Amém? Quem tem que querer ser diferente é você. Por mim, todo mundo aqui é trigo. Mas Deus é que sabe quem nós somos de verdade. Aleluia! Então, o tema que Deus me deu para esse ano foi um ano de restauração. E aí a gente começa o primeiro domingo falando quando Deus restaura a sorte de Sião. Se o Espírito de Deus habita em mim, existem homens e mulheres nesta sala hoje, agora pela manhã, que o Senhor está restaurando a sua sorte. E eu falo isso na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Portas que serão abertas para que pessoas vejam que Ele é Deus na sua vida. Todo espírito de humilhação está sendo removido. E uma unção sobrenatural de cura, inclusive nas finanças. Deus está trazendo honra para os que têm compromisso com Ele. Deus vai calar a boca dos críticos. Porque essa é a vontade de Deus, eu estou falando isso numa autoridade do Espírito Santo. Então eu quero que você entenda, para a glória do nome de Jesus, esse também é o ano do teu testemunho, é o ano de cura. Por isso o Espírito diz, guarda o teu coração para não pecar contra ele. Pois o diabo é um ser espiritual e ele vê quando do céu é liberado e ele começa a mover para tentar roubar. A parábola das sementes falam que a semente caiu na boa terra, mas as aves de rapina vinham tentar roubar as sementes. Essa palavra tem autoridade de Deus. E o Senhor me disse que as pessoas que estão recebendo ela vão sentir dentro do seu espírito, da sua alma, que Deus está falando com ela. Eu, pelo menos, não posso apontar, mas tem pelo menos pessoas aqui que essa palavra veio de Deus para você. E Deus vai confirmar esta palavra. Alguns aqui receberam ataques satânicos no ano passado. Ataque satânico na mente, na saúde, nas finanças. Satanás planejou matar pessoas que estão aqui, hoje aqui. Satanás planejou pessoas que estão aqui se desviarem, se prostituir, aqui. Satanás usou pessoas para te esfriar, para roubar. Mas o Senhor te guardou. O ano da semeadura está passando. E está chegando o ano da colheita. Eu não posso dar nomes, mas quantas vezes eu estava na rua, ou estava em casa, ou estava em algum lugar, o Senhor me mostrava alguém para orar.
Eu não sei nem o que a pessoa estava passando. Eu dizia: Senhor, guarda teu servo, guarda a tua serva, não deixa pecar, não deixa Satanás destruir, guarda, 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 guarda. Porque eu não tenho como saber o nível de guerra que você passou. Mas eu posso estar no dia em que você for testemunhar da tua vitória. Como Deus restaura o Negueb, Deus tem o poder de restaurar a tua história e a tua vida também. Hoje, por causa de Jesus Cristo, tem gente que vai sair desse culto agora pela manhã, mas não vai voltar do jeito que entrou. Vai sair daqui de posse de uma unção, de uma bênção. E eu creio que quem me deu esta palavra vai confirmar na tua vida. Deus é fiel. Você pode aplaudir Ele? Vamos orar? Você pode ficar sentado, em pé, de joelhos, do jeito que você quiser, não se preocupe, mas o seu coração, aleluia. Esse ano eu estou orando para que o Espírito Santo venha batizar os jovens dessa igreja, com fogo. Eu quero ter o prazer de passar a noite aqui olhando eles falando em línguas estranhas. Eu quero passar a noite vendo as senhoras cheias do Espírito Santo. Eu quero passar a noite aqui vendo mulheres com dom de cura. Ministérios de cura e libertação, Deus está levantando nesta manhã. Homens e mulheres que têm um coração em Deus vão receber ferramentas de Deus. Porque o ministério quem dá é Deus e a obra é de Deus, não é de pastor nem de igreja. Santo Deus, maravilhoso Senhor. Te apresentamos, Deus, as famílias que estão aqui. Te apresentamos cada irmão que representa uma família, representa um casamento, representa mães com filhos, representa uma casa. Senhor, derrama sobre eles agora a tua graça, que traz o perdão, que restaura, que tira, Senhor, as tristezas, as mágoas, e prepara um altar novo para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, santifica nossas mãos para prosperar. Santifica os nossos pés. Senhor, começa a derramar do teu Espírito sobre essas pessoas, curando elas, para a glória do teu nome, Jesus. Que toda obra de bruxaria seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Que todo plano de humilhação seja quebrado. Que todo plano de enfermidade contra a tua vida seja quebrado. Que todo plano de morte seja quebrado. Que toda obra maligna seja desfeita. Oh, aleluia, Jesus. Se o Senhor restaurar o altar agora, aumenta a tua presença dentro desta pessoa. Restaura os dons de língua, dom de cura. Se o Senhor restaura o altar agora, libera unção para que a tua igreja marche na autoridade do Espírito. Que tentelato teribalas. O Espírito Santo repreende um espírito de suicídio que ia atacar algumas pessoas este ano,
E o Senhor o aprisiona, removendo deste lugar em nome de Jesus Cristo. O Senhor não deixará ele roubar a tua paz, nem a tua alegria, nem a tua bênção. Pois o Deus que restaura a sorte do Neguebe, também é o Deus que restaura a tua sorte nesta manhã. E eu consigo ouvir o som das águas do Espírito. Esse é o ano do concurso para você. Esse é o ano de portas para você. Esse é o ano que Deus rasga o manto de humilhação que você passou. E o Senhor começa a restaurar por causa de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu te agradeço por se mover no nosso meio com fogo agora e limpar a tua igreja. Toda obra satânica contra você, Deus está desfazendo agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Todo plano do inferno para adoecer tua mente, teu coração, olha Jesus removendo e quebrando. Ao mesmo tempo que Ele quebra, Ele traz cura. Aleluia. Quando Ele começar a encher você, um cântico novo vai sair da tua boca. Sorelas. Aleluia. Aleluias. Me cantará balabasuri, cantará malarabalas. Tiripalandara la mandara la baixo de reite de malamas. Oh, aleluias. Santo, Santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. As águas começaram a ser derramadas. Coreita andalamas. Oh, aleluias. Aleluias. Ele é santo. Ele é santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Aproveite Digno de louvor. e apresente seus filhos. Apresente sua família. Apresente seu local de trabalho. Pastor, eu estou desempregado. Agradeça a Deus, pois a tua porta está se abrindo agora. Aleluia.
Deus está dizendo que a humilhação sai da tua vida. Você não entendeu que é uma palavra vinda de Deus para você hoje? Quieto, pecalada, orelha mandas. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és Jesus, santo, oh Deus, é o Senhor Deus. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus. Louvado seja Deus. Eu queria orar apenas ungindo mãos. Se alguém quiser vir, eu só vou ungir. Alguém que precisa na área financeira, tá? Pode passar. Xaralá, Suíça. Só que alguns vão queimar mais ainda. Seja curada. Aleluia. Esfregue uma mão na outra. Aleluia. Você já está queimando, filho. Você já está queimando. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh Jesus, oh Jesus, aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aí, viu, meu filho? Senhor, abre portas.
abençoa, Deus. Aleluia. Chorebalá, santo, santo Deus. Santo É o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. A outra. Santo é A o glória. Senhor Aleluia. Deus Pega uma mão na outra. poderoso, Santo. digno de louvor, Entendimento. digno de louvor. Unção. Em nome de Jesus. Um capacete novo aí. Aleluia. Deus abençoe. Onde pôr a tua mão com autoridade de fogo. É o Senhor Em nome de Jesus Deus. Cristo. Leparada chodere mandalas. Eu sou o Senhor que fala. Aleluia. Aleluia. Deus santo. Glória a Tu Deus. és santo, santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus, digno de louvor. Levante sua mão assim. Digno de louvor. Se você puder, diga: Senhor Jesus, santifica as minhas mãos, e com o azeite, símbolo do teu poder, do teu espírito, eu consagro minhas mãos a ti, e onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, pois a tua vitória é certa, e a minha vitória e a minha sorte vem do Senhor Jesus. Aleluia! Receba em nome de Jesus Cristo todo o propósito de Deus para você. Receba renovo, receba cura, receba unção, receba o toque do Espírito, receba a alegria do Senhor. Que todo medo saia da tua vida, que todo agouro saia da tua vida, que toda obra de humilhação está quebrada em nome de Jesus Cristo. Só você que vai testemunhar a partir do mês que vem. Aplauda Jesus com alegria. Louvado seja Deus. Pode sentar, Deus, dá 2 avisos rapidinho. Eu pensei em fazer isso no culto da virada, mas o Senhor tinha me falado que era para hoje, que era para ungir, porque muita gente estava sendo bombardeada por demônios. E quando o sangue do cordeiro no umbral da porta, o que ele fazia? Ele impediu o quê? O anjo da morte de entrar. O azeite na tua mão impede o espírito de miséria de te tocar, de te roubar. E eu quero dizer, vem cura para você hoje. Mateus, tem culto de ação de graça em abril. Jesus entra com socorro. Abril. Eu não posso apontar, mas eu posso dizer, Deus está mudando a sorte de muita gente aqui. E eu louvo a Deus, assim como o salmista diz, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, você marque pela fé, você vai poder dizer, quando o Senhor mudou a minha sorte. Minha filha, um desejo do seu coração vai se concretizar, tá?
eu creio que é um apartamento, uma porta. Você tem o seu sonho de ter seu canto. Deus já está providenciando as portas. Você vai um dia sair da casa da sua tia, mas Deus vai lhe dar o seu espaço para você receber ela, para tomar café com você também, viu? Aleluia. Aleluia. Amados, daqui a pouco nós vamos, para quem não vai poder vir à noite, pastora Maridete, a senhora faz a ceia com eles aqui, amém? Quem vai nos ajudar? Não, tem sempre gente que nos ajuda a servir. Se você já faz parte dessa equipe, deixa Deus te usar, tá bom? Irmão Evandro, deixa Deus te usar hoje na bandeja, tá? Conversa com o irmão Talismã ali, que ele quer te botar nesse ministério forte, tá bom? Tá? É Davi ou é Levi lá atrás? É parecido. Isaac, procura o irmão Talismã, que Deus quer te usar hoje também, viu? Tá bom, Isaac? Tá? Nunca mais esqueço. Davi, Levi, Isaac. Gente, hoje à noite nós temos também o nosso culto de 6, celebração do nosso Deus, tá? Temos muita coisa para fazer esse ano. Esse é um ano de trabalho para a glória de Deus. Esse é um ano que tem gente aqui que vai viajar. Esse é um ano aqui que Deus vai prosperar. E algumas pessoas desta igreja aqui, que estão aqui, Deus vai abrir portas fora do Maranhão. No mês de novembro, Deus disse: vou mandar muitos dos teus discípulos para fora do Maranhão e para outras cidades. Aí começou, o Mateus tinha que voltar mesmo com a Marcela. Aí o Vinícius recebeu uma palavra de Deus, chorou o mês todinho, veio me falar, chorava ele, chorava a mulher. De jeito foi, fala pelo amor de Deus. Até que eles respiraram para me contar que Deus trouxe uma palavra que eles tinham que ir para o Rio Grande do Sul, não é? O Márcio Pacheco voltou para Brasília, mas Deus disse que vai abrir porta para mais pessoas. E se Ele abre portas, irmão, quem sou eu para dizer não vai? Ele é que sabe onde é bom, não é não? Então, pensou, Marina, Deus te mandando lá para Santa Catarina, Paraná, hein? O problema todo é que uma morena dessa, quando chegar lá, os galegos ficam doidos, ó. É confirmação de Deus, irmã. Olha aí, entendeu? Se eu mando ela para a Espanha, daqui a pouco ela vem com espanhol aí. Eu não hablo mais português, de misericórdia, mas não fala mais nem português, entendeu? Deus confirma. Então, se Deus abrir uma porta para você, não tenha medo, tá? É um tempo que Deus está agindo. Então, tem algum aviso ali atrás, tem o nosso culto de ceia. E eu quero dizer para você, esse é um ano de grande mover de Deus. Talvez pessoas aqui vão experimentar coisas que nunca imaginaram ser possível, tá? Mas Deus é bom demais. Aqui teve hoje pessoas que foram curadas aqui agora de manhã aqui, sabe? O Senhor foi lá e tocou. Depois você vai perceber que algo está diferente em você, tá? E o nosso Deus é lindo. Então nós vamos entregar agora, que já é 10h47. Nós vamos entregar o nosso culto da manhã. Às vezes tem gente que toma um café aqui no... Pastor, eu nem consigo mais almoçar. Várias vezes eu não almocei, fui para casa, né? Mas coma pouco, que você almoça. Fique de pé, por favor. Amigo Jesus, meu Salvador e meu Rei, meu lindo, eu quero te agradecer nessa manhã por pessoas que o Senhor tocou, por pessoas que o Senhor abençoou, por pessoas que estavam com a vida parada, que não vão ficar mais paradas. Eu quero te agradecer porque o pastor não pode mudar a sorte delas, mas o Senhor pode. Eu quero te agradecer porque o deserto vai florescer. Eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu não desiste de nós. Abençoa o culto da noite, o culto que será na Cidade Olímpica, no Sítio Natureza, no São Cristóvão. Mas abençoa a Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Retangular. E quantos nomes o Senhor souber aí que te adora, visita eles também. Pai, obrigado. Que o amor de Deus,
que a misericórdia do Senhor e a sua bondade venha sobre nós. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te